Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe em mais esse encontro, onde estudaremos o seu Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos, e que possamos ter as nossas mentes e os nossos corações abertos para recebermos o seu Evangelho de amor. Hoje daremos continuidade ao estudo do capítulo 8, nos seus itens 8 a 10. E é uma alegria que sempre se renova retornarmos a esse encontro, embora que ainda de forma virtual. Sim, porque ainda se faz necessário e é importante nos mantermos firmes e perseverantes na oração e com os devidos cuidados de acordo com as normas de vigilância sanitária. Ao uso das máscaras, a higiene das mãos, não aglomeração, enfim, atendendo a todo o protocolo, estaremos cuidando de nós e do nosso próximo. O capítulo 8, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. Quando Jesus proferiu esse ensinamento no Sermão da Montanha, ele tomou a criança como símbolo da pureza, porque a criança, com seus gestos inocentes, sem maldades, livres do egoísmo, é a verdadeira imagem da simplicidade e da pureza. Quem nunca vivenciou, um gesto, uma atitude com toda essa simplicidade, com toda essa pureza de coração que fala o Mestre Jesus? Mas observemos que ele não disse que o reino dos céus é para as crianças, mas para aqueles que a elas se assemelham. Os 3 itens programados para essa noite têm como objetivo nos alertar para a necessidade de distinguir a pureza exterior da interior e destacando, acima de tudo, em que consiste a verdadeira pureza. Na maioria das vezes que Jesus se apresentava em público, ele era sempre confrontado pelos escribas e fariseus, o povo daquela época, e que não era um povo ignorante, pelo contrário, era um povo muito instruído. E sempre que eles podiam, procuravam tentar Jesus para que ele caísse em alguma armadilha que pudesse falar que ele estava pregando coisas erradas. Então era muito comum esses debates ideológicos entre o povo e Jesus. Nos versículos em estudo, Mateus vai nos dizer: Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras fundadas pelos homens. Então Jesus chamou atenção para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. Não é o que entra pela boca do homem não o torna impuro, mas o que sai, isto sim torna o homem impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? E ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixem-os, eles são cegos guiando cegos. E se um cego conduzir outro cego, ambos caem no buraco. E Pedro pediu então que ele explicasse a parábola. E Jesus pergunta se eles ainda não conseguem entender, se eles não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago, serve para a nossa nutrição e alimentação e mais tarde é expelido.
Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, as blasfêmias, a maledicência, os falsos testemunhos, enfim. São essas coisas que tornam o homem impuro. Comer sem lavar as mãos não os tornam impuros. Mas não basta a aparência da pureza. Deus quer a verdadeira pureza do nosso coração. E é no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 40, que vamos encontrar o finalzinho da mensagem para o nosso estudo. Quando Jesus estava falando, pediu-lhe um fariseu que ele fosse jantar em sua casa. Ao entrar, Jesus sentou-se à mesa. E o fariseu começou a pensar consigo mesmo o motivo por que Jesus havia sentado para comer sem lavar as mãos. E o Senhor lhe disse: vós outros, os fariseus, limpais o que está por fora do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Louco! Quem fez o que está fora não fez também o que está dentro? Sempre aprendemos com os fariseus que os fariseus não eram pessoas honestas, não eram pessoas muito corretas. Eram pessoas que viviam apenas de aparência, de fachada, como diríamos hoje, da parte exterior. E tinham uma necessidade muito grande de demonstrar as coisas que nem sempre eles acreditavam, que nem sempre eles vivenciavam. Nesse texto, ele chama a atenção de Jesus porque seus discípulos foram comer e não lavar as mãos, uma atitude exterior, como se lavar as mãos fosse a coisa mais importante. Para aquele povo, isso era realmente muito importante, porque era lei, era um ensinamento muito importante, fazia parte da sua tradição. Mas quem era esse povo? Quem eram os escribas? Quem eram os fariseus? Os escribas eram assim chamados por terem o cargo de escrever a lei e explicá-la. Eram os escribas. Já no tempo de Jesus, essa designação referia-se especialmente aos doutores da lei, que ensinavam a lei de Moisés e as interpretava para o povo. Tanto os escribas como os fariseus partilhavam dos mesmos princípios e tinham aversão aos inovadores. Os fariseus eram adeptos da seita judia fundada antes de Cristo. E os fariseus foram perseguidos, recuperaram o poder até a queda de Jerusalém pelos romanos e seu desaparecimento com a dispersão dos judeus. Os fariseus aceitavam que a fé só era dada pelas Escrituras. Acreditavam na providência divina, na imortalidade da alma e nas penas eternas. Eram rigorosos nas práticas exteriores do culto e das cerimônias, mas inimigos das inovações. Afetavam grande severidade de princípios, mas tinham costumes dissolutos às escondidas. Exerciam grande influência sobre o povo pelo rigor na observação das práticas exteriores. A religião para eles era um meio de possuir poder. Apenas a título de informação, que não vamos entrar em detalhes, o Evangelho nos fala de 2 fariseus que se sensibilizaram com os novos ensinos, que foram Nicodemos e Gamaliel. Vale a pena investigar, pesquisar sobre a vida dessas 2 almas. Na citação de Jesus, em relação ao mandamento honrai vosso pai e vossa mãe, fazia parte da lei o amparo aos pais. Mas eles burlavam a lei. Já havíamos dito que não era um povo muito honesto.
Eles burlavam a lei, alegando que o dinheiro que dava ao Senhor no templo já era o cumprimento da lei, uma vez que então o Senhor cuidaria deles. Muito sabidos, né? E Jesus vai desmascará-lo com suas palavras. As leis políticas, os usos e costumes do povo judeu eram frutos das interpretações das leis de Moisés. Entretanto, pela própria imperfeição do homem em seguir os 10 mandamentos, eles foram sendo negligenciados no decorrer do tempo, de forma que eram mais valorizadas as práticas exteriores por serem mais visíveis, por serem mais fáceis de serem cumpridas. Assim, no exercício das práticas exteriores, julgavam estar cumprindo as leis de Deus. E quanto a isso, será que houve muita mudança até hoje? Temos uma fala do profeta Isaías que diz: esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e mandamentos aos homens, e mandamentos dos homens. E Kardec esclarece essas palavras dizendo que lavar as mãos antes das refeições era um preceito mais fácil de ser cumprido do que limpar o coração. Por isso, hoje, quem pretende seguir os ensinos de Jesus precisa estar continuamente estudando-os, trazendo para os dias atuais, a fim de não perder-se nos hábitos dos que buscam viver somente o presente, sem medir as consequências dos mesmos. Com a doutrina espírita, os ensinos de Jesus tornaram-se muito mais claros, muito mais transparentes, muito mais lógicos e racionais, e possíveis de serem aplicados em nossos dias, mesmo que não seja na sua profundidade, mas no propósito do esforço da sua vivência. E aí é que a gente esbarra numa grande dificuldade, né? Esse esforço, essa vontade de seguir os ensinamentos do Mestre. Bem sabemos que é muito difícil, mas é preciso esse esforço. Basta esforço para tudo analisar segundo a sobrevivência da alma e no seu processo evolutivo, sempre constante e determinado por Deus. Na lei de causa e efeito, que devolve a cada um apenas o que cada um lhe dá, em sentimentos, em pensamentos e ações. Então, a lei de causa e efeito trazida pela doutrina dos Espíritos, ensinada pela doutrina dos Espíritos, permeia a nossa caminhada, que precisamos pensar que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória e nada mais justo, porque somos filhos de um Pai que é justo, bom e misericordioso. Então, somos artífices dos nossos infortúnios. Então, precisamos orar, vigiar incessantemente para que possamos ter discernimento e pôr em prática os ensinos do Mestre. Quando Jesus diz: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada, estava se referindo a todo uso, costume, hábito e lei que não estiverem de acordo com a sua lei, o bem. Tudo que traz prejuízo a alguém ou a nós mesmos, que não beneficia, não foi criada por Deus, mas trata-se constituem-se de mandamentos de homens imperfeitos, orgulhosos e egoístas que se julgam poderosos, mas que estão fadados a desaparecer da humanidade terrena quando regenerada. E o momento, bem o sabemos, estamos atravessando um momento onde a Terra deixará de ser um plano de expiação e prova e será elevada a um planeta de regeneração. Naturalmente que isso não vai acontecer, isso já vem acontecendo, isso não é de uma hora para outra. E temos que estar preparados para essa fase de transição. Temos que estar atentos
a vivência dos ensinamentos do Mestre. Então vale o esforço de estudar esses ensinamentos à luz da doutrina espírita, porque aquele que o faz constante e perseverantemente, no silêncio do seu interior, esforçando-se para vivenciá-los no dia a dia, sente crescer o entusiasmo pela vida, porque se reconhece fazendo parte de uma humanidade que tem por objetivo ser perfeita e relativamente feliz. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Mas o homem não chega a Deus se não se fizer perfeito. Portanto, toda religião que não melhora o homem não atinge a sua finalidade. Assim, não é suficiente ter as aparências da pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza do coração. Vamos trazer para a nossa realidade na casa espírita. Será que estarmos no templo, participarmos das atividades da casa, recebermos um passe, enfim. Se tudo isso não contribui para a nossa melhora íntima, algo está errado, algo não bate. Porque ter toda essa gama de conhecimento tem que fazer nos sentirmos melhores perante Deus. Não basta o conhecimento estar apenas nos lábios. É preciso que esse conhecimento seja internalizado. É preciso que amadureçamos espiritualmente para ter um objetivo maior nessa nossa caminhada terrena. Estamos vivendo uma vida interior, onde colocamos o nosso coração, ou estamos vivendo uma vida exterior? Independente da doutrina que estamos professando, ela tem que trazer a nossa melhoria interior. Não podemos pensar apenas em atitudes externas. Pensando assim, o que a minha prática religiosa está trazendo de modificação em minha vida? Eu estou me tornando uma pessoa melhor? Como estamos testemunhando nosso aprendizado? Quer seja na hora da alegria, na hora da dor, sobretudo na hora da dor, é que é a hora de testemunharmos o nosso aprendizado. Na hora que perdemos um ente querido, enfim. É o momento, nas maiores dores, é que temos a oportunidade de provar o nosso conhecimento, de testemunhar o nosso conhecimento. E o que é reforma íntima, tão falada na doutrina espírita, se não olhar para dentro de si, olhar seus erros e estar disposto a mudar? É simples? Sabemos que não é. Mas a nossa vida espiritual é muito mais importante que a nossa vida material. Somos espíritos imortais. O que faz mal ao homem é o que sai do coração, alerta-nos o Mestre Jesus. A maldade, a impaciência, a intolerância, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Cristo não diz que não devemos deixar de lavar as mãos antes de comer. Ele diz que é mais importante as nossas atitudes interiores que as exteriores. E nos convoca à reforma íntima, que também não é fácil. Se acreditamos que o Cristo é a luz do mundo, então temos que externar um pouco daquilo que acreditamos. Se Ele é a luz, é o caminho, a verdade, eu preciso trilhar esse caminho. Eu preciso me esforçar para estar atravessando a senda do bem. Independente das circunstâncias, das dores, das dificuldades, enfim. Mas é preciso mantermos a nossa caminhada pautada nos ensinamentos do Mestre.
Por que Jesus deu tão pouca importância ao fato de se lavar as mãos antes das refeições? Exatamente para chamar nossa atenção sobre a importância de lavar o coração, livrando-nos das impurezas que ainda nos são tão características. Face à nossa grande necessidade de evolução, devemos dar maior ênfase à higiene da alma. E como interpretar as palavras de Jesus? Não é o que entra pela boca do homem que o macula, mas o que sai. O que nos entra pela boca objetiva nos alimentar materialmente e só a nós atinge. Entretanto, a nossa fala, as expressões que emitimos, reflete o nosso íntimo, revela a nossa conduta moral, revela o que somos interiormente. E de acordo com essa fala, podemos apregoar o bem ou o mal. Por que o fariseu se preocupou com o fato de Jesus não ter lavado as mãos antes do jantar? Porque os fariseus, longe de se preocuparem com os verdadeiros mandamentos de Deus e com as coisas do Espírito, dava mais valor à aparência e aos regulamentos terrenos que foram estatuídos pelos homens e dos quais eles se tornaram escravos em razão do orgulho, uma característica daquele povo. Fomos feitos para a felicidade. Nossa felicidade nasce de dentro de nós. E Jesus está sempre conosco. Quando as coisas dão certo em nossa vida, Jesus está sempre ao nosso lado. Mas quando as coisas dão erradas, não adianta procurarmos Jesus do nosso lado, porque Ele está dentro de nós, nos ajudando a curar as feridas. Isso é muito lindo. Que tenhamos então essa convicção, que aumentemos a nossa fé, que ao lado ou de dentro de nós, Jesus sempre está com a gente, nos ajudando a sermos transformados, nos ajudando a sermos felizes, nos ajudando a não nos preocuparmos com as aparências externas, mas cuidando do nosso interior, cuidando da nossa alma. Mas devemos buscar, acima de tudo, a presença de Deus. Estarmos sempre vinculados ao alto, em pensamento, em oração. Aí nós vamos crescer, vamos nos transformar em criaturas melhores e alcançarmos, então, a meta desejada. Que o Mestre Jesus nos ampare, nos fortaleça na fé e na esperança, e que sejamos um dia aquilo que Ele espera de cada um de nós. Elevemos o nosso pensamento ao Criador, agradecendo por esse momento em que estivemos reunidos em nome de Jesus, rogando ao Pai Celestial que nos acolha, que nos abrace, que estenda a sua mão sobre todos nós, alimentando a nossa alma com seu amor, com a sua simplicidade, com a sua humildade. Rogamos, Jesus, que Tu possas nos amparar em todas e quaisquer circunstâncias, mas sobretudo, Senhor, rogamos por aqueles que sofrem necessidades materiais, necessidades espirituais, aqueles que passam por processos obsessivos e que se encontram ainda distante de Ti. Fortalece-nos, Senhor, ampara-nos em nossas dificuldades e que a Tua paz, Senhor, que o Teu amor infinito permaneça conosco, agora e sempre.
que assim seja. Obrigada a todos, votos de muita paz e que todos possam sentir o nosso fraternal abraço e, sobretudo, que haja mais amor, mais compaixão e paz entre nós, entre todos os seres do universo. Muita paz a todos.